Boa noite, queridos. O mês de março do ano passado nos apanhou a todos de surpresa. Entre as várias mudanças e adaptações que precisaram ser feitas por causa da pandemia, no nosso caso como igreja, estava o culto dominical e a reunião de oração às quartas-feiras. A toque de caixa, dada a nossa pequena experiência em transmissões, os nossos equipamentos inadequados, nós optamos por encontros pelo WhatsApp. Foi criado o grupo Culto Virtual e realizávamos encontros aos domingos, terças e quintas. Nós chegamos até a ter mais de 120 pessoas inscritas nesse grupo. Foi uma bênção. Foi um ponto de encontro, ainda que virtual, foi um ponto de partilha das nossas necessidades, foi um ponto de movimento missionário, encontro missionário, mobilização missionária, de mobilização de recursos para a construção, para pessoas carentes. Também foi uma oportunidade da gente encarar o luto, porque cada um de nós encarou o luto de uma maneira, num certo nível, ou seja, foi uma maneira virtual de ser igreja. No entanto, a situação foi se normalizando. Nós já temos o comércio aberto, escolas, igrejas retornaram às suas atividades corriqueiras, ainda que com alguns cuidados adicionais. Por isso, nós retornamos aos cultos presenciais aos domingos, que também é transmitido online. Agora, nós estamos programando o retorno dos encontros de oração. A liderança da igreja se reuniu no dia 10 de dezembro e decidiu cessar este modelo dos encontros de quarta-feira pelo WhatsApp e privilegiar a oração presencial. Porque o virtual, ele é vamos dizer assim, ele é melhor isso do que nada. Mas o presencial ainda é o melhor modelo para a edificação da vida. Agora, nós não queremos simplesmente retornar às pequenas reuniões, porque oração não é um programa optativo da igreja. Oração não é programa, e optativo. Oração também não é optativo, que escolhe se quer ou se não quer. A oração é a própria respiração. Então, é inspirar o oxigênio do espírito e expirar o gás carbônico da carne. Então, quanto mais você recebe o oxigênio puro do espírito e quanto mais você expele o gás carbônico da carne, melhora a sua imunidade. E isso é essencial para nos prevenir do vírus do pecado. Jesus falou para os discípulos lá no Getsêmani: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E até eu faço aqui um paralelo com essa questão da pandemia. Tem gente que acha que vírus é uma coisa que você tem contato ou não tem contato. Na verdade, não. Você tem contato. Você tem contato constante com vírus, com vários tipos de vírus, bactérias, fungos, tudo aquilo que pode trazer algum tipo de enfermidade. A questão não é se você tem contato ou não tem contato. A questão é se a tua imunidade te dá a condição de reagir contra isso, de superar isso. Então a tua preocupação maior não deveria ser não ter contato com vírus, mas deveria ser ter uma imunidade que te dá condições disso. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Nós temos contato com o pecado, nós estamos sendo cercados na nossa carne, no mundo ao nosso redor, por influências espirituais. O pecado está aí. Então a questão não é se eu vou ter contato ou não vou ter contato com a realidade do pecado, mas é quanto que eu estou com a minha imunidade espiritual balanceada para poder resistir e expulsar e suplantar esses vírus e tudo mais. Por isso que a oração, ela não é uma opção, ela também não é um programa da igreja, tem um programa de oração. Não, a oração é a nossa respiração. Você inspira o oxigênio do espírito e expira o gás carbônico da carne. Por isso, o nosso firme propósito é criar uma rede de grupos de comunhão, que possibilite a cada pessoa ter uma opção
que esteja a uma distância no máximo 10 minutos a pé da sua casa. Então, o nosso objetivo não é tão somente retornar a um grupo, pequeno grupo de quarta-feira na nossa sede, mas é criar uma rede, aonde você tenha acesso fácil e rápido a um grupo que está reunido para edificação, para a oração, para a comunhão. Nós queremos grupos próximos de cada irmão, que não demande um grande tempo de locomoção e nem um alto custo de transporte. Porque nem sempre é fácil uma pessoa que já trabalhou o dia inteiro andar 20 minutos, meia hora, ou então gastar um dinheiro para pegar um ônibus, ou para pegar um CV, ou mesmo uma gasolina, para vir até a sede. Nem todo mundo está perto da sede, né? Nem todo mundo está perto da sede. Então, o nosso propósito é criar uma rede que responda bem a essa necessidade das pessoas que trabalharam o dia inteiro, chegaram em casa e elas, no máximo 10 minutos a pé da sua casa, elas têm um encontro, participam, voltam para sua casa, tudo de maneira muito tranquila. Nós queremos grupos próximos entre cada irmão, então não é só proximidade geográfica, mas grupos que criem entre si uma aliança, de modo que as pessoas possam ali naquele grupo abrir os seus planos e abrir as suas necessidades, portanto uma vida partilhada. E ninguém partilha o que há de mais importante, que é a sua própria vida, em qualquer lugar, com qualquer um e de qualquer jeito. Nós queremos grupos facilmente adaptáveis. Adaptáveis em questões de horário. Então, nós temos hoje de quarta-feira um grupo que funciona às 9 da manhã, porque há pessoas que trabalham no período tarde e noite e que têm um acesso a esse grupo de oração e de comunhão nas quartas-feiras às 9 da manhã. Mas podemos ter grupos à tarde, podemos ter grupo de final de semana, enfim. Podemos ter grupo que atenda bem a questão de horário, a questão de acesso. Eu não tenho facilidade de acesso para lá, mas eu tenho facilidade de acesso para lá. Né? E também a questão de identificação. Ah, mas eu não me identifico muito com aquela turma, ou eu não me identifico muito com aquela faixa etária, né? Você fica pensando, por exemplo, um jovem de 14 anos participando de uma reunião de oração com senhores de 70 anos. Talvez a identificação não aconteça com tanta facilidade. Então, o objetivo é ter grupos facilmente adaptáveis para a questão de horário, questão de acesso e questão de identificação. Nós também queremos grupos com planejamento para evitar uma irrelevância, ficar girando em torno do mesmo ponto, ficar falando e não chegar a lugar nenhum. Isso é horrível, isso ninguém gosta de participar. Então nós queremos um grupo com planejamento para que isso não aconteça, para que a irrelevância não aconteça, mas também grupos com alto grau de espontaneidade, aonde o movimento do Espírito possa acontecer. Então o planejamento, ele não é uma barreira para o movimento do Espírito. Ele é aquela parte que nós fazemos, né? Você escolhe a terra, você escolhe a semente, você planta a semente, mas o germinar da semente e o proteger o clima e tudo isso já não está na tua mão. Já não está na tua mão, está na mão do Senhor. Nós queremos grupos cuja dieta seja baseada em Atos 2,42. Atos 2,42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A doutrina dos apóstolos é o ensinamento da verdade de Deus, das Escrituras. A comunhão é a vida partilhada, suas alegrias, tristezas, necessidades. O partir do pão, que é aquele momento em que num chazinho com bolacha a pessoa quebra aquele ambiente e conversa mais espontaneamente. E a oração. Agora, isso não é uma receita, é uma dieta. Né? Você pensa assim, olha, você precisa ter mais proteínas na sua dieta.
Então, não quer dizer que você só vai comer proteína, não quer dizer que todo dia você vai comer o mesmo tipo de proteína, pode ser que você encontre fontes variadas de proteína e pode ser até que em algum dia especificamente haja menos proteína do que carboidrato ou qualquer outro tipo de classe alimentar. Mas a dieta significa que esses elementos precisam estar presentes. Né? A gente aprendia na escola, a nossa alimentação ela tem alimentos construtores, reguladores e energéticos. Então, alimentos construtores são aqueles alimentos que vão dar o material plástico para o seu corpo desenvolver. Elementos reguladores são aquelas vitaminas que fazem, né, que fazem com que o corpo funcione bem, fique uma máquina bem azeitada. E o energético, que são aquelas gorduras, açúcares, que dão força, que dão energia para o negócio. Então, numa dieta tem que ter esses tipos de alimento. Nessa nossa dieta do grupo de comunhão, tem perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Nós queremos também grupos de fácil acesso para pessoas de fora da igreja. E o ambiente hospitaleiro de um lar é um grande convite ao retorno à casa do Pai eterno, né? Então, aquele ambiente de uma casa, aquele ambiente hospitaleiro, ele se torna um convite para retornar à presença do Pai, para se retornar à casa do Pai. Agora, esse tipo de rede não acontece por acaso. É preciso uma ação intencional nessa direção. Não é por acaso que vai acontecer redes que atendam isso. Então, diante disso, nós temos o seguinte plano. Hoje nós temos o último encontro via WhatsApp. Nós retornaremos a partir de quarta-feira que vem, 12 de janeiro, aos encontros de oração em nossa sede, nas quartas-feiras, às 19h30. E este grupo, esse encontro, já guarda o modelo de um grupo de comunhão. Então nós retornamos ao encontro presencial na sede. O grupo culto virtual, ele fica ativo para postagem de gratidão e pedidos de oração para quarta e domingo. Só que esse grupo virtual, ele muda de nome. A partir de amanhã, ele deixa de ser culto virtual e ele passa a ser agenda de oração. Então, o objetivo é que esse grupo, ele é aberto na quarta e no domingo para você postar os seus pedidos. Para que então, nos grupos, na sede ou nos grupos de oração, a gente esteja apresentando diante de Deus isso. Então esse grupo fica fechado, se abre na quarta, abre no domingo para a agenda de oração. Ah, pastor, mas e se eu tiver um problema sério na minha vida, que eu preciso movimentar a oração? Você vai, vamos dizer que aconteceu na segunda-feira um problema. Você vai mandar para mim, pastor, poste para que os irmãos orem por isso. E eu, que tenho acesso ao grupo agenda de oração, coloco aquele pedido para que os irmãos estejam orando nas suas casas. Né? Então o grupo não vai ficar aberto direto, para que não hajam postagens que não tem a ver com o objetivo específico, mas a gente abre na quarta e no domingo para oração. Agora, retornar ao encontro presencial na sede não é o nosso objetivo final, é somente um meio para a gente continuar o processo. Nós planejamos este ano ter uma rede com pelo menos 10 grupos de oração. Né? Nós já temos o grupo chamado itinerante, que é o grupo que funciona com o irmão Moisés e o irmão Eduardo. Nós já temos um grupo que funciona no Vante. Nós já temos um grupo que funciona no São Bento, né? de quarta-feira cedo. Mas nós planejamos chegar a pelo menos 10 grupos de comunhão espalhados pela cidade. Os que puderem se reunir nas quartas-feiras à noite, se reunirão. Os que não puderem, se reunirão em outros dias e horários, que tudo vai sendo divulgado para cada um. Então a gente planeja ter um grupo, fora o grupo itinerante, um grupo no Vante, um grupo que pegue ali a região do São Marcos, um grupo que pegue a região da Popular, Vila Martelli e Gole, Rafael Alcalá, Vila Angélica, São Bento, Centro, Bambu,
Bom Retiro, que já tem. Então, nós vamos trabalhando. Agora, a gente fala em 10 grupos. Pode ser que isso chegue muito mais. Porque o grupo de comunhão, ele não tem como objetivo reunir muita gente. Reunir 12, 15 pessoas numa casa. Não, não. O próprio Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então pode acontecer que um desses grupos se reúna com 3 pessoas, né? Pode ser que algum desses grupos se reúna com 12 pessoas. Então a questão não é o número, a questão é o objetivo maior. Pode ser que a gente não chegue a ter 10 grupos, pode ser que chegue a ter 15 grupos. Então há uma filosofia que a gente quer alcançar, que é a rede de comunhão, e essa filosofia, essa rede deve crescer quanto mais. Inclusive, você me ouvindo, você já tem diante de si 2 desafios, que é, será que a minha casa poderia ser um grupo de comunhão? Ou, será que eu posso ser um líder de grupo de comunhão? Então, isso são perguntas, são hipóteses. Hipóteses. A tua casa pode ser ou não, você pode ser líder ou não. Agora, há uma questão que ela não é uma hipótese, ela é uma realidade, eu preciso participar de um grupo de comunhão. Quando nós fazemos assim, nós estamos agindo como uma mãe que prepara a refeição, que põe a mesa. Mas assentar-se à mesa e comer é papel individual. Por isso você deve assumir o compromisso pelo teu discípulo, pelo teu desenvolvimento como discípulo de Cristo. Então é você que deve assumir esse compromisso. Eu preciso me envolver naquelas ações, naquelas dietas que vão produzir uma melhora na minha condição espiritual. Você deve assumir este compromisso. E nós cremos que isso passa por 3 pilares. Nós cremos que isso passa pelo tempo diário, íntimo e pessoal com Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Que isso passa pelo pilar da vivência em um grupo espiritual de comunhão. Então você tem que querer participar, você tem que se esforçar para participar, você tem que se planejar para participar. E nós cremos que isso passa pela compreensão da tua missão, pela ótica do reino de Deus. Não, a minha missão sei lá, eu sou uma professora, a minha missão é ser professora. Tá, isso é a ótica da vida terrena, mas essa é pela ótica do reino de Deus a tua missão? Pode ser sim, que como uma professora, você esteja não só fazendo as questões que dizem respeito à realidade terrena, mas também outras realidades. Não sou eu para dizer que sim ou não. Mas a missão, a tua missão, é aquilo para o qual o Espírito Santo te convocou para você desenvolver como agente do reino de Deus na face da terra. Lembre-se também que o teu compromisso é um exemplo nesse processo chamado de discipulado. Então, quando você tem o compromisso pelo teu desenvolvimento, você está ajudando outras pessoas a buscar e a se envolver também com o seu próprio desenvolvimento. Há pessoas que acham o seguinte: a igreja está aí fazendo o papel dela, eu me aproximo da igreja e automaticamente sou beneficiado. Não. Nós não cremos no caráter sacramental da igreja, que a igreja ela é detentora da graça e você se aproxima e a igreja dá graça para você. Nós cremos que a graça, ela provém de uma relação pessoal com Deus, de uma entrega, de uma resposta pessoal de fé para com Deus. E quando você faz isso, você está ajudando os novos discípulos a fazer isso também. Então nós que já estamos, construímos a igreja que está chegando. Seja está chegando em termos de crianças que estão crescendo, ou seja em termos de novos convertidos, nós é que vamos, com o nosso exemplo, com o nosso modelo, conduzindo essa igreja que está chegando. Por isso, irmão, ore sobre isso agora. Hoje nós não vamos ter músicas, agora você vai parar, você sozinho, você vai orar sobre essa questão agora. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Né? Como é que eu posso contribuir para a criação dessa rede de comunhão e de oração?
Ore sobre isso, mas ore também pelos pedidos que forem postados no grupo, porque agora o grupo vai ser aberto e você, irmão, vai poder postar os seus pedidos de oração ou as suas gratidões, e você, querido, na sua casa, recebe este material e está em oração, por isso que está chegando às tuas mãos. Lembre-se, a partir de amanhã, esse grupo, ele muda de nome. Ele deixa de ser culto virtual e passa a ser agenda de oração. E você que não é membro da Primeira Igreja Batista em Porto Feliz, esse momento também é um convite para que você se envolva em grupos de comunhão de caráter presencial. Porque foi muito bom a tua participação virtual, isso é bacana, mas a tua vida precisa de avanço, né? Imagine você, um casal que se conhece virtualmente e fica só no virtual. Não, eles precisam se conhecer presencialmente, né? Eles precisam depois, quem sabe, se comprometer com o namoro, noivado, casamento, geração de filhos. Então, é um caminho natural esse desenvolvimento. E por isso nós convidamos você para se envolver em grupos de comunhão. Certo? Eu estou à disposição de todos vocês. O meu número de telefone está aí no grupo. Você pode mandar as suas perguntas, pode mandar também as suas sugestões, pode mandar também as suas reclamações, né? Eu estou sendo um porta-voz daquilo que a nossa liderança pensou, mas nós estamos sempre abertos para encontrar a maneira como a coisa funcione melhor para a nossa vida. Talvez você pense assim, mas isso não é uma nova moda que a gente está querendo adaptar? Não, queridos. Nós somos uma das últimas gerações de cristãos que pisam na face da terra. E quanto mais próximo da volta do Mestre estamos, mais complicado será ser igreja. Mais complicado será ter um grande grupo, em grandes prédios, com luzes acesas. Mais necessário será que a tua comunhão se torne no secreto entre você e Deus, ou no secreto entre você e um grupo de comunhão, e que a tua missão, ela aconteça nas tuas relações. Então nós precisamos ser uma igreja que está preparada para esses tempos. Não é uma questão de modismo, é ser uma maneira de ser igreja, que se houver futuramente, como a pandemia, né? A pandemia nos bloqueou. Imagina que nós já fôssemos esse tipo de igreja quando chegou a pandemia. Que problema teríamos tido? Nenhum. Teríamos orado, continuado orando a vida, devoção com Deus, pessoal, sem problema nenhum. Teríamos nos encontrado em pequenos grupos, mesmo que virtualmente, mas pequenos grupos, e cada um teria cumprido a sua missão, que Deus deu, né? A sua missão pessoal. O tempo da pandemia foi uma ótima oportunidade da gente repensar tudo isso. E agora, quando retornar, não retornar ao que éramos antes, mas retornar muito mais adaptados e muito mais aplicados ao reino de Deus e ao projeto que Deus tem para a sua igreja na face da terra. Deus abençoe você. Você que esteve conosco todas as quartas-feiras pelo WhatsApp, você foi bênção, espero que você tenha sido abençoado. E nós mudamos, a partir de quarta-feira que vem, o modelo, mas nós não mudamos a nossa busca, que é a glória de Deus e a edificação dos santos e a salvação dos perdidos. Deus abençoe. Eu quero orar com você e a gente termina esse nosso tempo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem sido a nossa companhia nos tempos difíceis que nós vivemos. Muito obrigado porque o Senhor foi conosco como igreja, de maneira que nós pudemos ser alimentados pela Tua presença, pela comunhão dos santos. Pai amado, agora nós estamos tomando um novo caminho, deixando esses encontros de quarta-feira pelo WhatsApp, voltando ao encontro presencial e pretendendo estabelecer uma rede de comunhão e oração. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse processo, nós dependemos do Senhor. Abençoa cada irmão que está conosco, dando a cada um deles a sabedoria para tomar a sua decisão pessoal quanto ao envolvimento. Oramos por aqueles que ainda estão à margem da igreja, observando, participando, mas sem compromissos, que o Senhor conduza cada um deles a um compromisso contigo e com o corpo de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.